Olá! O caso de hoje, envolvendo o corpo já sem vida de Evita Peron, é realmente chocante e muito bizarro. Tanto que rendeu até 2 séries sobre o assunto. No vídeo de hoje, vamos tentar entender quais os motivos que fizeram com que o corpo da ex-primeira-dama da Argentina tenha demorado 21 anos até ser de fato enterrado. E não é só isso. Os crimes praticados contra o corpo dela, o fato de pelo menos 4 homens terem enlouquecido por conta de seu cadáver em um caso que contou até com a ajuda do Vaticano, não pode ser uma história qualquer. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo até o final e aproveita esses segundos para se inscrever aqui no canal. Toda semana tem pelo menos um conteúdo novo. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para o caso de hoje. E quem foi Evita Peron? Nascida Eva Maria Duarte em 1919 na área rural dos Toldos, na Argentina, também chamada de Maria Eva Duarte de Perón e mais conhecida como Eva ou Evita Peron, foi a primeira-dama da Argentina entre 46 e 52 até o seu falecimento durante a presidência de seu marido, o Juan Domingo Perón. E ela não foi apenas mais uma primeira-dama. Ela também fazia política e era grande defensora das pessoas mais pobres, humildes e injustiçadas pela sociedade. Ela era do povo mesmo. Antes de sabermos o que aconteceu após a sua morte, é importante um breve resumo. A vida de Eva antes de conhecer o Juan Perón não foi nada fácil. Ela era a mais nova de 4 filhas, todas de um relacionamento de sua mãe com um homem casado. O pai delas era um rico fazendeiro que ele precisou fazer uma escolha e acabou abandonando a mãe dela para ficar com a primeira família. E a partir daí a situação da família de Eva ficou muito delicada. Ela, sua mãe e suas irmãs, elas ficaram sem qualquer acesso de qualquer posse de Juan Duarte depois que ele faleceu, porque elas eram consideradas parentes ilegítimas do ponto de vista da lei argentina. Mas durante a sua educação, a Eva teve contato com o teatro e isso a motivou a se tornar atriz. Já na década de 30, aos 15 anos, ela resolveu se mudar para Buenos Aires com o sonho de se tornar atriz e ela conseguiu. Ela fez muitas participações nas rádios locais, nas novelas de rádio da época e alguns filmes. Então aí ela passou a ter também uma estabilidade financeira. Foi só em 44 que ela conheceu seu futuro marido, o Juan Perón. Na época, ele era ministro do Trabalho e de Segurança Social do governo e estava convocando artistas para um grande evento beneficente. Entre os artistas conhecidos estava a Evita. Aí eles se conhecem e começa um vínculo entre eles que iria mudar e muito a vida dela. O Perón já era desquitado da primeira mulher, então eles se casaram em outubro do ano seguinte, em 45. Inclusive, a Eva ajudou Perón a ganhar as eleições para a presidência no ano seguinte, em 46. E ela continuou envolvida na política. Ela era ativista em várias causas sociais, entre elas ela defendia os mais pobres, as mulheres, crianças e idosos. Ela lutou pelos direitos dos trabalhadores, criou a Fundação Eva Perón, que fez muito pelo povo, e incentivou a participação das mulheres na política e na economia, promovendo a igualdade de gênero e, inclusive, o direito ao voto que as mulheres na Argentina tiveram pela primeira vez foi graças a Eva Perón. Ela passou a ter tanto poder e credibilidade que ela era conhecida e respeitada até em alguns países da Europa. Ela era recebida como se fosse uma chefe de Estado mesmo. Porém, como nem tudo são flores, ela não tinha o apoio da direita e não agradava a todos. Fato é que no começo dos anos 50, a saúde de Eva Perón começou a dar sinais de que algo não estava bem. Ela tinha câncer no útero. O estado de saúde dela ficou tão deteriorado que ela pesava apenas 36 quilos quando faleceu em 26 de julho de 52, com apenas 33 anos. E a partir daí, meus amigos, o corpo dela não terá mais paz durante 21 anos. O velório dela durou 12 ou 13 dias e estima-se que 2 milhões de pessoas tenham comparecido para prestar os últimos respeitos à primeira-dama. O então presidente viúvo chamou o prestigiado embalsamador espanhol Pedro Ara, que começou a tarefa poucas horas depois da morte dela, de modo a poder ficar aqueles dias todos do velório em bom estado. Só que transformar a Evita em uma estátua levaria muitos meses. O Perón, na verdade, tinha um projeto estilo Taj Mahal da Índia, que era construir um gigantesco mausoléu em homenagem aos trabalhadores, onde ele também deixaria o corpo de sua amada.
Enquanto eles tentavam tirar a construção do papel, o corpo de sua mulher ele ficou no segundo andar da Confederação Geral do Trabalho, a CGT, a principal central sindical da Argentina, onde o corpo já havia sido levado após o histórico funeral. E era lá onde o médico espanhol, o Ara, ele ia fazendo o seu trabalho, que terminou exatamente um ano depois. E vejam só, o tal mausoléu, ele não tinha sido começado. Aliás, ele nem seria, porque ele acabou não existindo. E agora começa o que algumas pessoas passaram a chamar de maldição, porque o Dr. Ara, ele acabou sendo o primeiro a se apaixonar pelo cadáver, isso mesmo. No caso dele, pela obra-prima que ele fez, e essa paixão, até onde se sabe, era só platônica mesmo. O Dr. Ara, ele tinha usado técnicas muito avançadas para o embalsamamento, injetando parafina no corpo inteiro para preservá-lo, incluindo os órgãos internos. Até as articulações dos braços e pernas do corpo podiam ser movimentadas. Ela virou tipo uma boneca mesmo. Quanto ao cabelo, eu não tenho certeza se ele preservou dela ou se ele colocou uma peruca igual ao cabelo que ela tinha. Então, quando ele terminou o trabalho, ele assumiu um cargo, digamos, de zelador do corpo. Ele simplesmente não conseguia ir embora. As únicas pessoas que tinham a chave da sala onde ela estava eram o Dr. Ara e o Perón. Bom, acontece que Evita também tinha virado um símbolo do governo de Perón, o peronismo, que os militares eram contra. Então, houve um golpe militar em 55 e é a partir de agora que as coisas vão ficar cada vez mais bizarras. Com o golpe, o Perón acabou indo para a Espanha e os militares que o derrubaram queriam ter certeza que o corpo que jazia na CGT era de fato o de Evita e não uma boneca de cera. E o que eles fizeram para ter certeza que era ela? Eles nomearam uma comissão de médicos que extraíram um pedaço de tecido da orelha, de uma das orelhas, para exame histopatológico e cortaram uma falange de um dos dedos para conferir também a impressão digital. Depois de realizar os exames, que incluíram uma série de raio-x, foi confirmado que o corpo pertencia à ex-primeira-dama. E o que eles temiam? Eles temiam que o povo, a grande parte da população que amava a Evita e o peronismo, que eles tentassem roubar o corpo e usassem, entre aspas, como uma tocha para incendiar o país. Mas vejam só como é que são as coisas, Eles próprios arquitetaram um sinistro plano secreto para roubar o corpo da Evita e dar-lhe, a princípio, um enterro cristão, que nada mais seria do que um enterro clandestino. O general Pedro Aramburu, que comandou o país entre aquele ano de 55 a 58, ele confiou essa operação ao tenente-coronel Carlos Mori Koenig, que era o chefe do serviço de inteligência do exército. Então, aqui vai começar a saga do corpo da ex-primeira-dama. Pequeno batalhão foi lá na CGT à noite, eles renderam o Dr. Ara e levaram o cadáver de lá. Só que algo inesperado aconteceu. O coronel Koenig ficou encantado ao ver a Evita e desobedeceu às ordens, ou seja, o segundo homem a começar a ter um fascínio pelo corpo da Evita. É muita doideira isso. Os seus homens, eles levaram o corpo, então, em uma caixa comum sem identificação, para dentro de um pequeno caminhão, tipo uma caminhonete, não sei, não lembro direito agora, e sem saber para onde levar, eles ficaram por um tempo circulando e estacionando em diferentes partes ali de Buenos Aires. Agora, imaginem só o absurdo. E algo mais inusitado ainda aconteceu, porque quando amanhecia, não importava o lugar que o caminhão estivesse, amanhecia rodeado de flores e velas. Alguém sabia que o corpo estava lá. E isso não podia ser um bom sinal para eles, porque alguém podia querer render para levar o corpo. Então, o coronel Koenig teve a brilhante ideia de esconder a caixa com o corpo dentro de um cinema. Isso mesmo, na parte de trás da enorme tela de cinema. O cinema tinha 2 andares e o homem responsável por cuidar do cinema, ele morava no 2º andar. Agora, um alerta de outra parte bizarra. Esse homem tinha uma filha pequena, eu não sei dizer a idade, se 8, 7 anos, e ela descobriu a caixa atrás da tela. E agora, pasmem, ela passou a brincar com a ex-primeira-dama. Ela penteava o cabelo da Evita, ela mexia os braços, mexia as pernas, conversava com ela, até que um dia ele viu a filha com a Evita e ele contou ao coronel que achou melhor tirá-la de lá. No dia seguinte, a menina perguntou ao pai onde estava a boneca grande. E dizem que depois de adulta ela ficou sabendo da verdade. Parece coisa de filme de terror, né? Mas calma que tem mais.
E se você estiver gostando da maneira como eu conto a história, já deixa o seu curtir aqui para mim que é bem importante. Isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Continuando, o Coronel Koenig, ele deixou o corpo da Evita aos cuidados pessoais de seu vice, o Major Eduardo Arandia. Então o caixão com o corpo da Evita, ele foi escondido no sótão da casa que esse major dividia com a esposa e a filha pequena. Só que o Major Arandia começou o quê? Ficar paranoico, adivinhe. Dizem que ele também se apaixonou pelo corpo já sem vida da Evita, além de achar o tempo todo que os peronistas iriam pegar o corpo de volta. Ele mal dormia, e vocês sabem que privação de sono pode dar alucinação. Chegou uma noite que ele ouviu barulhos em sua casa e, acreditando que era realmente um comando peronista que vinha resgatar o corpo, ele pegou a pistola e esvaziou o pente em um vulto que se movia na escuridão e que, na verdade, era sua mulher grávida. E ela caiu morta no local. E após esse ocorrido, então o Coronel Koenig ele levou o corpo de Evita para uma pequena sala ao lado do seu escritório, na casa dele também, e colocou a caixa ali na posição vertical, princípio escondido ali, né? E agora, quem vai começar a ter problemas mentais será esse coronel. A obsessão dele por ela, aliás, era tanta, e tem que ter estômago para ouvir o que eu vou contar aqui. Tem que respirar fundo. O que ele fazia o quê? Obscenidades com o corpo sem vida, gente. A que nível o crime chegou? Porque só o fato de desrespeitar o corpo, como remover de um local a outro sem permissão, sem estar dentro dos conformes, ali já é um crime chamado de vilipêndio, que são crimes que podem ser crimes contra um cadáver. A essa altura, o corpo nem tinha mais a mortalha branca original, ele ficava sem nada, em pé dentro da caixa. Esse tal coronel também era casado e todas as noites ele ia olhar o corpo da Evita. Ele realmente foi enlouquecendo, porque ele não sabia se ele adorava a Evita ou se ele a odiava. Então, ele apreciava o corpo dela, mas ele também xingava. Ficou aqui pensando como que a mulher dele não descobriu o que ele fazia com aquele cadáver lá, com aquele corpo. Bom, o coronel também, ele passou, então, a gostar de exibir o cadáver como se fosse um troféu. E ele fazia isso para amigos mais próximos. E foi exatamente por causa disso que tirariam a Evita de lá. E uma das pessoas para quem o Koenig mostrou o corpo, a jovem Maria Luísa Bemberg, ela ficou horrorizada, é claro, e ela revelou esse segredo para um amigo de sua poderosa família que tinha um importante cargo militar. Em seguida, o então presidente Aramburu, ele descobriu que as suas ordens não foram seguidas à risca. Em seguida, o então presidente Aramburu, ele descobriu que suas ordens não foram seguidas à risca e substituiu o Koenig, nomeando o tenente-coronel Héctor Cabanillas no lugar dele. Esse tal tenente Héctor propôs retirar o corpo do país e, em 57, iniciou a Operação Transferência, também conhecida como Operação Evasão. Essa decisão era para evitar tanto que o corpo fosse parar nas mãos do povo, quanto que pessoas do próprio governo desaparecessem com ele, jogando em um rio ou explodindo o prédio do serviço de inteligência do exército, por exemplo, para que os restos mortais sumissem de vez. Então foi decidido e conseguiram transferir o corpo para a Itália graças à intervenção da Igreja Católica. O Papa Pio XII ele interveio diretamente para abrir caminho em uma operação tão secreta que nem o presidente sabia dos detalhes. O representante do Vaticano ele comprou um túmulo em um cemitério em Milão e ficou encarregado de processar os papéis ali para a chegada do corpo. Em abril de 57, o caixão de Eva Peron foi transferido de navio para Gênova, fazendo passar como o de uma viúva italiana que havia morrido na Argentina, chamada Maria Maggi de Magistris. De lá, o caixão foi transferido para Milão, onde os restos mortais foram enterrados no cemitério Maggiore. Então, a Evita passou lá 14 anos enterrada sob uma lápide falsa e o destino desses restos mortais ele foi um mistério para os argentinos até 1970. Pelo menos por 14 anos ela descansou um pouco, né? Naquele ano, um grupo de jovens chamados de montoneiros, ele raptou e tirou a vida do ex-presidente Aramburu, acusando-o, entre outras coisas, de ter feito o corpo desaparecer. Em meio à crise e ao crescente poder da juventude peronista, o novo líder militar do país, o general Alejandro Lanusse, ele propôs um grande acordo nacional com Perón. E como sinal de boa vontade, ele ofereceu devolver ao ex-presidente exilado os restos mortais de sua segunda esposa.
No final de 71, o corpo foi exumado e levado para a residência de Perón em Madrid. Agora, gente, o ex-presidente ele ficou chocado com o estado do corpo e tirou fotos revelando 35 ferimentos diferentes. Só que essas imagens elas permanecem ocultas. Lembram que as coisas estranhas ainda não tinham terminado? Tem mais. Pois bem, o Perón estava casado pela terceira vez com uma jovem chamada Maria Estela Martínez, mais conhecida como Isabel, e também morava com o casal um amigo místico, um tal de José Lopes Rega, apelidado de bruxo. Esse amigo passou a realizar rituais secretos com a Isabel, tendo como objetivo passar todo o carisma e o poder que a Evita tinha para essa terceira mulher do Perón. Essa história nem o melhor escritor do mundo é capaz de criar e escrever, gente. Quando a gente pensa que terminou, vem mais coisa. Durante o tal ritual, o bruxo dizia para Isabel deitar em cima do corpo de Evita e ficar lá enquanto ele ia dizendo coisas, tudo na tentativa frustrada, é claro, de fazer uma transmutação de poder. E pelo que eu li, essa Isabel ela era o oposto da Evita porque ela era zero carismática. Talvez essa parte ela tenha sido inventada porque não existem provas. Mas a essa altura, eu não sei vocês, mas eu já não duvido de mais nada. Agora sim, estamos chegando aos finalmente, mas continua aqui comigo para saber o desfecho dessa história. O Perón ele acaba voltando para a Argentina. Em 73, ele se elege pela terceira vez como presidente, só que ele vem a falecer 10 meses depois. A Isabel, que era sua vice-presidente, ela então assume o mandato. Só que ele não tinha levado a Evita para a Argentina. Talvez ele tenha achado mais seguro deixá-la na Espanha. Mas, com o triunfo das eleições naquele ano, cresceu a pressão, do povo para que os restos mortais de Evita voltassem para lá, que só aconteceu depois da morte do Perón em 74. E isso porque houve um macabro olho por olho. Como assim? Houve o roubo de outro cadáver. Tô falando que esse caso é fora da curva, gente. Eles roubaram o cadáver do ex-presidente Aramburu, o homem que havia encomendado o rapto da ex-primeira-dama. A mesma guerrilha que havia executado o Aramburu, ele roubou seu corpo do cemitério da Recoleta e ele exigiu como resgate que o novo governo de Isabel Perón trouxesse de volta a companheira Evita. Então, finalmente, em novembro de 74, o corpo da ex-primeira-dama, ele retornou definitivamente ao seu país, onde ele foi restaurado e exibido junto ao de seu marido, ele em um caixão fechado, na cripta funerária da Quinta de Olivos, que ainda não sei, a residência presidencial. A ideia de Isabel era criar um grande mausoléu, o altar da pátria, para abrigar os restos mortais de ambos e de outros heróis nacionais, mas esse projeto ele também foi interrompido. Com menos de 2 anos de governo, os militares derrubaram a Isabel e voltaram ao poder na Argentina, dando origem ao regime mais sangrento do país. O novo governo ele entregou os restos mortais de Evita aos Duarte, a família da ex-primeira-dama, que a enterrou sob rígidas normas de segurança no mausoléu da família, lá no cemitério da Recoleta. Desde então, o corpo da Evita ele está em um local no cemitério mais caro e exclusivo de Buenos Aires, e ainda hoje, mais de 70 anos depois de sua morte, ele segue como o mais visitado. Essa história toda mostra a importância que essa mulher teve para a maioria do povo argentino, tudo que ela representou para eles, o que ela fez pelos mais pobres e sofridos do país, e tudo isso, além do poder que ela tinha, continuou vivo entre as pessoas mesmo ela estando morta. Tem pessoas que falam mal da Evita, que não simpatizam com ela, enfim, cada um tem o direito de pensar o que quiser, de ter a sua opinião. Mas a gente não pode apagar que Evita faz parte da história da Argentina e do mundo. A memória de um líder, assim como a de um povo, é algo que não pode ser apagado. Mas vamos ao que temos para assistir sobre a história da Evita. Teve uma série de 2015 chamada Eva Não Dorme, que essa eu não assisti, eu não sei dizer em qual canal de streaming ela está passando. Tem também uma série que estreou em 2022 chamada Santa Evita, que eu sei que tem no Star Plus, que eu já assisti, que aliás eu gostei bastante, que conta toda essa saga, porém alguns trechos da série foram inventados, mas eu não vou dizer aqui quais são para não dar spoiler. Também tem um filme musical sobre a Evita, onde a Madonna faz o papel principal.
O filme é de 96 e chama-se Evita. E esse filme também está no Star Plus. Mas agora é com vocês. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia essa história. Pode deixar um simples oi também, que assim vocês também ajudam o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Não se esqueça de deixar o seu curtir e compartilhar com pessoas que você sabe que também gostam desse tipo de conteúdo. Obrigada a quem ficou comigo até o final. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!